Nesta semana, uma reunião importante entre representantes dos Estados Unidos e da Ucrânia aconteceu em Jeddah, na Arábia Saudita. O grande destaque das negociações foi o compromisso de Washington em retomar imediatamente a ajuda militar e o compartilhamento de dados com a Ucrânia. Kiev, por sua vez, aceitou a proposta americana para um cessar-fogo temporário de 30 dias, caso a Rússia também cumpra as mesmas condições. Além disso, os dois lados discutiram esforços humanitários fundamentais, a troca de prisioneiros de guerra, a libertação de civis detidos e o retorno das crianças ucranianas deportadas à força. Este é o resumo da semana no ATV Português. Eu sou Dina Chetvertak e aqui você acompanha as principais notícias sobre a Ucrânia. As discussões em nível técnico sobre os detalhes do cessar-fogo temporário começam na próxima semana. O acordo foi firmado entre as delegações da Ucrânia e dos Estados Unidos durante as negociações na Arábia Saudita. A informação foi confirmada pelo chefe do gabinete da presidência da Ucrânia, Andriy Yermak. Nas negociações em Jeddah, na Arábia Saudita, a Ucrânia apresentou 3 principais iniciativas aos Estados Unidos: cessar fogo no espaço aéreo, no mar e a implementação de medidas reais de confiança. O lado americano propôs um cessar-fogo total de 30 dias, proibindo não apenas ataques com mísseis e combates no mar, mas também em toda a linha de frente. A Ucrânia expressou sua disposição de aceitar a proposta dos Estados Unidos para a implementação imediata de um cessar-fogo temporário de 30 dias, que pode ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes, caso a Federação Russa também aceite e cumpra as condições simultaneamente. Os Estados Unidos informarão a Rússia de que a reciprocidade por parte de Moscou é a chave para alcançar a paz. Do comunicado conjunto após o encontro entre as delegações da Ucrânia e dos Estados Unidos em Jeddah, Essa foi a primeira reunião construtiva entre as delegações ucraniana e americana, declarou o presidente Volodymyr Zelensky após as negociações. Segundo ele, durante o período de 30 dias de cessar-fogo, caso ele seja alcançado, Kiev discutirá com seus parceiros internacionais garantias de segurança para a Ucrânia. Falaremos mais detalhadamente sobre garantias de segurança se houver 30 dias de cessar-fogo. Esses 30 dias são destinados exatamente para colocar tudo no papel. Temos nossas propostas, mas é necessário formalizar os passos acordados com nossos aliados, estruturando medidas concretas no formato de garantias de segurança que a Ucrânia terá após o fim desta guerra. O cessar-fogo temporário na guerra da Rússia contra a Ucrânia não significa o seu congelamento, explicou o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha. Segundo ele, as forças ucranianas continuarão cumprindo suas missões de combate, já que o cessar-fogo só entrará em vigor se for aceito e cumprido também pela Rússia. por que esse cessar-fogo temporário é importante? Porque de forma alguma significa um conflito congelado. Trata-se apenas de uma tentativa de iniciar um caminho para encerrar a guerra de maneira justa. Além disso, é um passo que demonstra quem realmente deseja a paz. Andriy Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, via Facebook. Washington enviará a proposta de um cessar-fogo temporário de 30 dias à Rússia. Ainda não há prazos definidos para isso. Nos Estados Unidos, há esperança de que Moscou aceite o cessar-fogo. A bola está com eles, disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. A Ucrânia está pronta para cessar o fogo e iniciar negociações. Agora depende deles dizerem sim ou não. Espero que aceitem o mais rápido possível para possamos passar para a segunda fase, as negociações reais. Se recusarem, infelizmente saberemos qual é o verdadeiro obstáculo à paz nessa região. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia aguarda informações detalhadas de Washington. No entanto, segundo a agência de notícias Reuters, é improvável que o ditador russo aceite a proposta dos Estados Unidos. Do ponto de vista de Moscou, a proposta de cessar-fogo parece uma armadilha, pois Putin teria dificuldade em parar a guerra sem garantias concretas ou promessas. Sem garantias de um cessar-fogo prolongado, a posição da Rússia pode rapidamente enfraquecer, e o Ocidente poderá acusá-la de incapacidade para encerrar a guerra. Trecho da publicação da agência Reuters. Caso a Rússia rejeite a proposta de cessar fogo na Ucrânia, os Estados Unidos terão apenas uma alternativa, segundo o jornal The Telegraph: aumentar a pressão sobre o Kremlin e fornecer ainda mais apoio militar à Ucrânia. Valéria Nikipelova, para o canal Freedom. O enviado especial do presidente dos Estados Unidos no Oriente Médio, Steve Witkoff, viajou a Moscou e se reuniu com autoridades do Kremlin no dia 13 de março. Os detalhes da conversa não foram divulgados, mas o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Mike Waltz, disse que vê a reunião com cauteloso otimismo.
Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que possui meios de pressão sobre Vladimir Putin, mas que, por enquanto, prefere não usá-los. A declaração foi feita durante um encontro com o secretário-geral da OTAN. Trump reforçou que espera ações concretas da Rússia para um cessar-fogo e acrescentou que Putin fez uma declaração promissora, embora ainda incompleta. O enviado especial Witkoff está conduzindo negociações sérias em Moscou. Pelo que ouvi, as coisas estão indo bem na Rússia. Espero que eles tomem a decisão certa. Se um acordo de cessar-fogo na Ucrânia não for alcançado com a Rússia, será uma grande decepção para o mundo inteiro. O chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Andriy Yermak, afirmou em entrevista ao telejornal Notícias Únicas que tanto Kiev quanto Washington são contra o congelamento do conflito e trabalham para uma paz justa. Yermak destacou que a Ucrânia rejeita qualquer ideia de um Minsk III e defende que a Europa esteja diretamente envolvida no processo de paz. Além disso, ressaltou que a Rússia não pode ter poder de veto sobre a entrada da Ucrânia em alianças e organizações internacionais. Putin vai quebrar qualquer acordo de paz se não houver garantias de segurança para a Ucrânia. A declaração veio do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, que também pediu aos aliados que aumentem a pressão sobre a Rússia. Para o primeiro-ministro, a recusa russa em aceitar o cessar-fogo não surpreendeu ninguém. Não me surpreende que a Rússia adote essa posição. Eles já deixaram isso bem claro várias vezes. A Rússia é um país que, mesmo tendo acordos e compromissos prévios, não os cumpriu. Sabemos que Putin tem ambições que mal estão disfarçadas. Ele já disse antes, e continua dizendo, que não quer garantias de segurança nesse acordo. Por isso, sua reação só reforça minha convicção de que, se esse tratado não for protegido por garantias de segurança, ele será violado por Putin com o tempo. Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido. Enquanto isso, Reino Unido, França e Alemanha trabalham para mediar um acordo entre a Ucrânia e os Estados Unidos e tentar viabilizar um cessar-fogo temporário. De acordo com a BBC, ao longo da última semana, sob a liderança do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, diplomatas britânicos, americanos, alemães e franceses se reuniram para discutir um plano para interromper os combates e um passo a passo para a reconstrução da paz na Ucrânia. Após negociações entre as delegações da Ucrânia e Estados Unidos na Arábia Saudita, a Ucrânia ficou mais próxima de uma paz justa. Os países da União Europeia estão dispostos a desempenhar um papel juntamente com os seus parceiros nas futuras negociações de paz. A Turquia está pronta a contribuir para o estabelecimento da paz na Ucrânia. Isto foi afirmado pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, após uma reunião com o primeiro-ministro polaco. Donald Tusk deslocou-se a Ankara imediatamente após as negociações em Jeddah. Consideramos positivo e importante que a Ucrânia tenha aceitado o cessar-fogo nas negociações entre os Estados Unidos e a Ucrânia. Esperamos agora que a Rússia responda de forma construtiva a este passo. Se os acontecimentos recentes trouxerem a Rússia e a Ucrânia de volta à mesa de negociações, estamos prontos a contribuir para o estabelecimento de uma paz justa e duradoura, incluindo a organização de negociações. É muito importante que a OTAN e os países europeus ambos garantam de forma eficaz a estabilidade após cessar-fogo e a paz na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. O papel da Turquia aqui pode ser fundamental. A assistência militar dos Estados Unidos à Ucrânia foi retomada através do centro logístico na Polônia, imediatamente após as negociações. Isto foi confirmado pelo ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski. Os ministros das Relações Exteriores da Ucrânia e da Polônia levantaram o tema do trabalho dos Starlinks americanos na Ucrânia durante a visita do chefe da diplomacia ucraniana, Andriy Sybiha, a Varsóvia, após negociações em Jeddah. Confirmo que o fornecimento de armas através de Jacionka voltaram aos níveis anteriores. Pelo que entendi, os Starlinks também estão funcionando. Estamos gratos pelo pagamento e pela oportunidade de utilizar o Starlink, porque a Polônia gastou cerca de 200 milhões de dólares nisso. Isso é muito importante para nossos militares. O presidente francês, Emmanuel Macron, um dos autores da ideia de enviar uma missão internacional de manutenção da paz à Ucrânia, sublinhou que depende apenas da Rússia se a paz pode ser alcançada. E para a Ucrânia, as garantias de segurança continuam a ser uma prioridade. Anteriormente, representantes de departamentos de defesa de 34 países reuniram-se na França. A principal tarefa é reforçar as capacidades de defesa da Europa e continuar apoiando a Ucrânia. Eu saúdo os progressos alcançados durante as negociações entre os Estados Unidos e a Ucrânia realizadas em Jeddah, especialmente no que diz respeito à ideia de um possível cessar-fogo de 30 dias. Agora a bola está claramente do lado da Rússia.
A França e os seus parceiros continuam empenhados numa paz justa e duradoura, apoiada por fortes garantias de segurança para a Ucrânia. Emmanuel Macron, presidente da França na rede social X, O Reino Unido e a França estão trabalhando num plano para enviar forças de manutenção da paz para a Ucrânia, caso seja alcançado um acordo para pôr fim à guerra. Já podemos dizer que serão os franceses, os britânicos, os dinamarqueses, e fala-se, por exemplo, dos países da Escandinávia. Sabe-se também que a Romênia e a Polônia estão dispostas a fornecer as suas bases e logística para apoiar esta missão. É muito importante que já estejam falando especificamente sobre quem estará no solo e quem controlará no ar. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, consideraram as negociações entre a Ucrânia e os Estados Unidos um desenvolvimento positivo para o estabelecimento de uma paz duradoura. A alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas, sublinhou a importância do componente humanitário das negociações entre a Ucrânia e os Estados Unidos. Saúdo com as negociações entre Estados Unidos e a Ucrânia em Jeddah, em particular sobre cessar-fogo e a retomada da inteligência, segurança e assistência humanitária dos Estados Unidos à Ucrânia. A bola, como sempre, está do lado da Rússia. A União Europeia fará todo o possível para alcançar uma paz justa e duradoura. Kaja Kallas, alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança na rede social X. Um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia deverá prever a volta à sua terra natal das crianças ucranianas deportadas ilegalmente pelos russos. Isto foi afirmado pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, após negociações em Jeddah. A volta das crianças deportadas, bem como dos prisioneiros de guerra e dos civis, fez parte da discussão. O chefe do governo britânico, durante um discurso no parlamento, observou que saúda o progresso nas negociações entre a Ucrânia e os Estados Unidos e que a Europa deveria duplicar a sua assistência a Kiev. Quando dizemos uma solução justa e a longo prazo para que a situação ou paz na Ucrânia, isto naturalmente deve implicar uma solução para esta questão. E nós, claro, levantamos isso constantemente em conversas com nossos aliados. Depois que os Estados Unidos suspenderam a ajuda militar e a partilha de informações com a Ucrânia, eu e a minha equipe começamos a trabalhar para tentar garantir a volta do apoio total à Ucrânia. Não vou entrar em detalhes sobre tudo o que aconteceu na semana passada. Só posso assegurar que muito trabalho foi feito, muita discussão e diplomacia, para garantir que as negociações ucraniano-americanas na Arábia Saudita decorram tão bem como esperávamos. O chefe do governo do Reino Unido vai se reunir com líderes dos países europeus, que apoiam Kiev no dia 15 de março, para discutir os esforços de manutenção da paz para conter o ditador do Kremlin na sua agressão contra a Ucrânia. A Reuters relata isso com referência a um representante do primeiro-ministro britânico, Dave Paris. Esta reunião será uma continuação da cúpula de Londres, na qual o líder britânico anunciou a formação de uma coligação de dispostos, Victoria Smirnova, para o canal Freedom. Obrigada por nos assistir. Seu apoio faz toda a diferença. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, o ATV Português, e acompanhe as principais notícias sobre a Ucrânia. Até breve. Glória à Ucrânia, glória aos heróis.